Glória a Jesus. E aí, preparados para mais uma manhã de muito ensino, de muita palavra, para a glória de Deus? Pega a sua Bíblia aí, vamos continuar. Livro de João, carta de João, amém? Capítulo 3 nós paramos, né? 1 João, aleluia. Eu estou impactado com aquilo que Deus tem feito, amém? Com aquilo que Deus tem nos revelado, feito durante esses últimos tempos. Tem sido poderoso. Sejam bem-vindos nossos irmãos do Paraná. Clever está conosco, Adriana, seja bem-vinda. Pastor Marcelão, Alex, seja bem-vindo, querido. Aline, pessoal de João Pessoa, Débora, seja bem-vinda. Rose, pessoal de Birigui, está conosco aqui. Marisa, France, a Nana, da Espanha. Geração Maranata, Marluce, sejam todos bem-vindos, amém? Em nome de Jesus. Bom, eu estou impactado com aquilo que Deus tem feito, né? Aquilo que Deus tem nos revelado. E o cuidado que nós devemos ter nesses últimos tempos é para nós não pagarmos um preço desnecessário daquilo que Deus não quer para nós, amém? Amém ou não amém? Estão comigo? A Bíblia diz que meu povo perece porque ele falta... É o mundo que perece porque não falta conhecimento? Quem é? O povo do Senhor. Amém? E falta de conhecimento o quê? A palavra de Deus, né? Então, quanto mais a gente for negligente quanto àquilo que Deus nos deixou, quanto aos seus mandamentos, a palavra dele, as profecias, nós vamos justamente negligenciar a nossa vida na terra. É isso que você precisa entender. Você não está negligenciando porque você não quer ler a Bíblia, ou porque você está afastado. Não, você está negligenciando a sua vida. E muitos estão negligenciando a salvação. Amém, amém. E todo mundo está vendo tudo que está acontecendo no mundo, né? Vocês estão acordados, pelo amor de Deus? Hã? Todo mundo viu o último acidente que aconteceu agora lá em Filadélfia, nos Estados Unidos. Foi algo catastrófico aquilo ali, né? O Senhor tinha nos mostrado que essas coisas começariam a acontecer. Até nesse altar, quem se lembra que eu tenho dito para vocês que agora vocês veriam esses acidentes aéreos acontecendo em local civil? Vocês se lembram que eu disse isso aqui no altar? Que muitos estavam espantados porque aviões estavam caindo em vários locais do mundo. Eu falei, agora que vocês vão se espantar, porque nós começaremos a ver isso acontecendo em locais, em casas, locais civil, locais onde tem multidão, amém? E essas catástrofes vão acontecendo cada dia mais, quando vamos chegando no fim dos tempos. Isso vai aumentando, né? A contração vai ficando mais dolorida, a ponto de a gente ver isso começar a acontecer em qualquer local. Amém? Amém? Vocês estão acordados, pelo amor de Deus? Todo mundo vê que aqui em cima do Imperial, aqui, nessa região aqui, tem uma rota de aviação, né? Todo mundo vê? Nós estamos isentos que isso aconteça aqui? Nós não estamos isentos, amém? Porque isso vai acontecer em qualquer lugar do mundo. E o que muito me impactou, porque a gente tem muitos irmãos, né, que moram nos Estados Unidos e tudo mais. Eu comecei a receber muitos vídeos dos irmãos que estão lá, né, vídeos que vocês não viram, nem nos jornais a gente acabou recebendo. E o negócio foi muito feio, gente. Muito feio mesmo, assim, sabe que é ter corpos espalhados pela rua? Pedaços de corpos espalhados. Um pai com uma filha que estava dentro de um carro e os destroços alcançou o carro ali, a metade do carro ali toda destruída, pedaços de corpos em cima do carro, e Deus livrou aquela família, aquele pai e aquela criança. Então, assim, novamente eu digo para vocês, não é momento da gente brincar ou achar que o mundo está normal, porque não está. O mundo nunca mais voltará a ser aquele mundo antes da pandemia, que a gente estava vivendo despreocupado, como se sonhando, né, com essa vida aqui na Terra. A gente já não vive mais dessa forma. Nós viramos uma chave profética, e é dessa forma que nos guiamos por Deus. Vocês precisam entender isso. E todo mundo se lembra que, pelo menos nas lives, até no altar eu já cansei de dizer isso para vocês, que muitos começariam a pagar um preço de erros que cometeram no passado não muito distante, né? Durante o período da pandemia, em que nós viemos aqui e instruímos, né? Cuidado com essa questão daquilo que eles estão fazendo no mundo. Não tem a ver com saúde, tem a ver com controle social. Amém, amém. Todo mundo está ciente disso, amém? E agora saiu um relatório dos Estados Unidos dizendo aquilo que nós estamos aqui como loucos, afirmando todos esses anos. Todo mundo se lembra que eu sempre disse para vocês, gente, esse vírus que veio, ele não foi algo que veio do macaco, do pangolim, do chimpanzé, do morcego, não. Foi algo criado em laboratório. Quem se lembra que eu tenho dito isso? Todo tempo batendo na mesma tecla e dizendo para vocês, isso não tem a ver com controle, está havendo uma diminuição populacional.
Tudo que está acontecendo é algo proposital. Ninguém está preocupado com a vida de ninguém, entenda isso. Eles não estão preocupados com a vida de vocês. O único que se preocupa com vocês é o próprio Deus. Por isso tem enviado seu filho, por isso tem levantado os profetas das últimas gerações, justamente para alertar o povo de Deus. Essa era a missão do atalaia. Ficava em cima da torre de vigia, observando e olhando. Quando o inimigo estava vindo, ele tinha a obrigação de alertar. Agora, quem quisesse que ouvisse e se precavesse. É para isso que Deus tem nos levantado nesses últimos tempos, para alertar o povo de Deus. E nós temos dito, uma das maiores abominações, e que eu disse nesse altar, até mesmo irado, eu disse nesse altar, que a maior abominação que nós vimos são pastores que se levantaram e disseram para os membros da igreja que não iriam adorar a Deus, ou não entrariam na igreja se não tivesse tomado essa porcaria que eles estavam dando. Recolocando o véu novamente que foi rasgado. Não existe isso, irmãos, você proibir as pessoas de ter acesso ao altar do Senhor. Isso é antibíblico. Mesmo assim, por conta da cultura sistemática que a igreja hoje viveu, nós vimos muitos pastores fazerem isso, amém? E vocês se lembram que eu disse para vocês que a conta vai chegar. E a conta está chegando. Quem aqui viu quem foi a última pessoa famosa a falecer agora com mal súbito? Vocês estão cientes do que está acontecendo? Não. Um dos maiores pastores do Brasil, da Assembleia de Deus, acabou de perder a esposa. Ok? A conta está chegando. E vai chegar para muitos. E eu disse para vocês agora vai se tornar natural vocês verem. O que Deus me mostrou no começo desse ano, e eu tenho dito para vocês aqui no altar e disse também na internet. Deus falou para mim, o tempo do livramento está cessando. Nós não temos noção quanto Deus tem nos livrado do mal todos os dias, irmãos. Quando você sai da tua casa, quando você pega uma condução, livra você de assaltos, livra do homem mau, livra de acidentes. As pessoas não têm noção quanto Deus tem livrado. Só que Deus tem dito para mim, dizendo, o tempo do livramento está cessando. E Deus vai começar a permitir as coisas acontecerem paulatinamente, a cada dia mais aumentando. Então, a partir de agora, você vai ver essas coisas chegarem dentro da casa de Deus. Dentro das igrejas, em que nós veremos pessoas partindo dessa para melhor. Vamos descansar no Senhor, amém? Estarão melhor do que nós. Mas dizer que era o tempo de partir, não. Isso não era. Ok? Muitos dizem, não, está tudo no controle de Deus. Está no controle de Deus desde que eu obedeça. Desde que eu faça a vontade dele e esteja alerta. Porque senão eu vou negligenciar aquilo que Deus tem me designado. Ou vocês acham que Deus levanta um cantor que alcança massas, consola massa nos últimos tempos, e aí toma essa porcaria e tem um infarto em cima do altar? Você está me dizendo que essa foi a vontade de Deus? É isso que estão dizendo? Que esse é o Deus que nós servimos? Não. Ok? Igual aconteceu no passado com o Henrique. Quantas almas foram tocadas, um belo instrumento de Deus da terra que partiu antes do tempo. Aí muitos vão dizer, não, essa foi a vontade de Deus. Irmão, vocês precisam acordar para a realidade que vivemos. Fim dos tempos é isso, está vendo ceifa de alma, período de colheita. E aquele que negligenciar pagará um preço que Deus nunca quis para ele. Por isso que ele avisa antes, cuidado, não faça, não estou preocupado com vocês. O único que se importa com vocês é Deus. E nós só nos importamos com vocês porque somos homens e mulheres de Deus. Porque muitos estão infiltrados da igreja que está pouco se lixando para você. Como acontece, diz, não, te amo, estou com vocês, e daqui a pouco te abandona, como se não fosse nada. Lixo. Que amor é esse, pelo amor de Deus? O amor da igreja, o amor dos apóstolos, eram aqueles que estavam dispostos a morrer por amor às suas ovelhas. Mas hoje, tanto fez, tanto faz. Digo que te amo, amanhã eu te abandono, estou nem aí para você. Que tipo de amor é esse? E diz que está disposto a dar a vida pelas ovelhas, irmãos, isso não é bíblico. Vocês precisam acordar, entender, para aqueles que verdadeiramente se importam com a sua salvação e com a sua alma. Aí se cumpre em nós aquilo que a Bíblia diz. Deus corrige a quem Ele ama. Então, quanto mais correção tiver, significa que o amor de Deus está presente na casa. Aleluia. Não é bajulação, não é tapinha nas costas, não, irmão, é correção. É isso que vai nos levar para o céu. É isso que vai fazer nos alcançar a excelência em Cristo Jesus. Então Deus falou para mim, o tempo do livramento está cessando. Então a partir de agora nós começaremos a ver coisas acontecendo em igrejas, que foi o que eu estou alertando. Tudo que está acontecendo no mundo, essas calamidades com águas, devastando tudo, aviões caindo, ninguém está isento que aconteça em lugar nenhum, amém ou não amém? Só que nós precisamos ter a consciência para que fomos chamados. A mesma instrução que eu disse para vocês nos últimos cultos, um exemplo. Essas enchentes que está vendo aí, vamos supor que essa rua alague. Adivinha só qual será o primeiro lugar a alagar aqui? Nessa rua. Onde vai ser?
Esse é o terreno mais baixo da rua, que tem rampa. Amém, amém? E aí nós vamos falar o quê? Oh, Deus nos abandonou. Oh, Deus permitiu que a igreja fosse atingida. É isso que nós vamos fazer por conta de bens materiais? Isso aqui tudo vai queimar, vai ficar. Mas quando acontecer, Deus precisa de homens e mulheres de Deus que se levante como profetas e alerte aqueles que estão cegos, dizendo: está vendo o que está acontecendo? Olha aquilo que Deus está permitindo acontecer, porque os tempos estão sendo abreviados, porque Deus quer salvar, porque os juízes estão sendo estabelecidos e as coisas vão acontecer, você querendo e gostando ou não, vai acontecer. O Apocalipse está aí, vai chegar. E é o motivo da gente dizer: arrependei-vos, pois o reino do céu está muito mais perto do que nunca estivemos antes, irmãos. Nunca estivemos antes. Vocês estão comigo ou não? E não é momento de você se preocupar com nada material. Porque vai chegar um momento que Deus vai nos abençoar e teremos tudo. Vai chegar um momento que tudo nos será tirado, menos a presença dEle que vai permanecer no nosso meio. Aleluia. Vocês estão comigo nessa manhã, pelo amor de Deus? Em nome de Jesus? Pois é, então a conta está chegando. E vai chegar para muitos, amém? E a importância é somente o quê? Só seja salvo. Fique firme com Jesus, seja salvo com Ele, seja firme na fé, e mesmo que você padeça nessa carne, estará vivendo uma vida eterna com Ele. Amém, amém? Vamos lá? Só vou resumir aqui de onde paramos e a gente continua. Vou ler um verso, leia comigo verso 8, de 1 João 3. Aleluia. Irmãos, nós somos muito bem-aventurados. Vocês não têm noção do quanto Deus tem amado este lugar. Aleluia. 1 João, capítulo 3, verso 8, diz o seguinte: aquele que pratica o pecado é porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aqui a Bíblia vem nos dizer então que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E o diabo, ele vai utilizar justamente para o seu trabalho, para o seu ofício, os seus filhos. Amém, amém? Assim como nós, quanto filhos de Deus, somos usados para o reino dele. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Agora, se eu digo que eu estou no meio do corpo de Cristo, mas eu me comporto e continuo pecando, vivendo uma vida de calamidades, de pecados, me afastando de Deus, automaticamente a Bíblia diz que eu sou um filho do diabo. Independente de onde eu esteja, se eu estou dentro da igreja, se eu estou no mundo ou se não. Se eu me comporto com a mesma vida que eu tinha no mundo, a Bíblia diz que eu sou um filho do diabo. Vocês estão comigo ou não, irmãos, entendendo isso daqui? Essa é a diferença da nossa postura, de alguém que se converteu e alguém que ainda não se converteu. Alguém que não quer se converter, na verdade, porque a palavra é anunciada, a palavra é pregada, os juízos de Deus são pré-estabelecidos de acordo com tal pecado que as pessoas cometerão. Um exemplo, a Bíblia diz que os homossexuais não herdarão o reino dos céus, amém ou não amém? Aí tem aqueles que continuam na prática deste pecado dentro da igreja, eles são filhos de Deus? São filhos de quem? Só está no ambiente onde cristãos frequentam. Estão conseguindo entender? Agora coloca isso, todos os âmbitos de pecados que Deus estabeleceu na palavra dele. Aquele que é um filho de Deus, ele não continua pecando. Não quer dizer que você não vai pecar, não quer dizer que você não vai cair, não vai tropeçar. Ele está dizendo que aqueles que fazem essas práticas com o prazer e com a consciência, estou pecando e quero continuar, a Bíblia diz que você é um filho do diabo. E que as obras dos filhos de Deus, as obras de Cristo, veio para destruir as obras dos filhos do diabo, ou do próprio diabo. Por isso que vai haver uma manifestação na igreja, daquele que serve e do que não. Você pode até fingir que você é cristão, mas uma hora a conta chega, uma hora a manifestação dos verdadeiros filhos, as pessoas vão começar a comparar, por que aquele crente é dessa forma e aquele crente age completamente diferente? Eis aqui a diferença daqueles que são filhos de Deus e daqueles que são filhos do diabo. Amém, amém? E esses filhos do diabo estão onde? Estão no mundo? Estão no mundo? Eles estão onde? Dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja. Isso que você precisa se preocupar. Amém? Nós fizemos esse resumo com vocês. E aí nós paramos lá no verso 15, né? Nós lemos: quem odeia o seu irmão é um assassino. E vocês sabem muito bem que nenhum assassino permanece a vida eterna. Assassino será arrebatado naquele dia? Assassino estará com Deus no reino dos céus? E a Bíblia diz que quem mata o seu irmão na fé, ele é um
assassino. Seja pela circunstância daquilo que você tem envolto no meio, de discussões bobas, brigas, essas coisas, quanto também o escândalo. Quantos que se afastam de Deus porque se escandalizam com aqueles que aparentam serem homens e mulheres de Deus? Quantos que se afastam do Senhor e dizem, ser crente desse jeito eu não quero. Isso também eu estou matando meu irmão na fé, com a minha postura. Eu me comporto como cristão na igreja, só que quando eu estou no mundo, eu acabo me comportando como ímpio. E quando as pessoas veem, elas acabam se escandalizando. Assim como muitos chegam, por exemplo, no trabalho, aí você vê uma pessoa tendo uma postura, fala palavrão, tem comportamento de fofoca e tudo mais. Aí daqui a pouco você está conversando com a pessoa, ela fala, eu sou crente. Aí você fala, quê? Você é crente? Aí logo você imagina, mas aí você com certeza, o seu intelecto, seu coração, vai julgar o quê? A igreja que ele congrega. Que igreja de porta aberta é essa? Essa não é que nós pensamos, hã? Que igreja de porta aberta é essa? Irmãos, e muitas vezes não tem a ver com a igreja. Tem a ver com a pessoa que não quer se converter. Na igreja ele é até uma pessoa linda, santa, se veste bem, maravilhoso. Só que quando ela está no mundo, ela se comporta verdadeiramente como ela é. Porque as máscaras aqui são momentâneas. Vocês estão comigo ou não? Amém ou não amém? E é essa a diferença que Deus vai fazer naquele grande dia. Ele vai identificar, irmãos, entenda uma coisa, Deus conhece quem são seus filhos. E Deus sabe quem são os filhos do diabo. Pastor, perdi o arrebatamento. Significa que você era filho de Deus? Deus não deixará um filho para trás sequer. Hã? Deus... Vamos supor, você está aqui, Lorena, com as crianças todas. Lorena, esse lugar aqui começa a pegar fogo. Você começa a sair correndo. Você consegue sair daqui só com Samuel? Você sai daqui só com Samuel? E deixa as outras crianças para trás? Quem é mãe, quem é pai, filho, quem conhece a essência daquilo que ele criou, ele não deixa um para trás. Nem se disposto for ela se queimar todinha, mas ela vai salvar um por um. Ou se você pegar todos ao mesmo tempo no colo e levar todo mundo junto, assim Deus fará. Ele não vai deixar um filho para trás, aleluia. Mas tem que ser filho. Essa é a diferença. Aí os filhos do diabo vão todos ficar no fogo onde o próprio diabo estará. Nada mais justo do que você estará no reino do seu pai, porque o anticristo estará aqui, possesso pelo próprio diabo, Satanás, e você estará com aquele que sempre foi, na verdade, seu pai. Estará reinando com ele aqui durante o período de 1 semana, que são 7 anos da grande tribulação. E será um período muito doloroso. Estão comigo ou não? Pergunta para a pessoa que está falando assim, quem é seu pai? Quem é o seu pai? Quem são as obras de quem você tem imitado? Aleluia. Estão comigo até aqui? Foi aqui que nós paramos, né? E a partir daqui nós continuamos. Só fiz um rápido resumo. A partir de agora nós continuamos então. O verso 16 diz o seguinte: é dessa forma o que é o amor de Deus. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos... Já comigo, Bíblia. Já comigo, a Bíblia explica-se a si mesmo. Vamos lá. Vocês são os meus irmãos, minhas ovelhas. Sabemos o mal que está por vir. Mas só para te manter, ou para adquirir aquilo que você tem como dízimo, oferta, riqueza, eu não digo que você precisa ouvir. Isso é amor, irmãos? Eu estou vendo você indo para o inferno e não digo aquilo que você precisa ouvir, ou não te corrijo, ou não coloco para você os seus erros e te aponto aquilo que você precisa se converter. Isso é amor? Não é amor. Ele diz, aquele que ama entrega a vida pelo próximo. Você tem noção do que é isso? Mas olha o que ele diz, lembra lá em 1 Coríntios 13, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada serei, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado por amor a alguém, ou por alguém, não por amor, sem amor não vale de nada. Se eu tiver alguém aqui, irmão, for salvar alguém do incêndio, mas eu não fizer do amor, só fizer para me aparecer, aprendi, não vale de nada o que você fez. Vai morrer e ainda vai para o inferno. Tecnicamente para a terra como herói. Imagina isso. Aí Deus olha a essência do nosso coração. Dizer que eu te amo é fácil, da boca para fora. Agora eu quero ver você provar. Eu quero ver quando eu der mancada com você, se você está disposto a se ajoelhar comigo e me perdoar. Isso é amor. Amor não é eu pisar no teu calo e você passar a me odiar. Isso não é amor. Eu dar mancada porque eu sou falho, eu vou errar. Vou dar mancada com você. E quantas vezes você está disposto a me perdoar?
A Bíblia diz que é 70 vezes 7. Passou disso, procedência do maligno. Se você não consegue perdoar 70 vezes 7 por dia, todas as suas decisões, todas as suas ações não provêm de Deus. Ponto. É isso que a Bíblia diz. Simples assim. Nós decidimos, eu vivo a Bíblia, eu não vivo. Todas as vezes que você pisar no meu calo, se for 77 por dia, eu vou te perdoar. Se for 78, aí eu posso tomar uma outra decisão. Mas cá para nós, quem aqui consegue fazer mal para alguém 70 vezes 7 por dia? Dá 400 e cacetar, 400 e sei lá quanto, por dia, de mancada. Jesus está colocando, ninguém vai fazer isso com você. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, eu vos perdoei, vocês não mereciam, e não tem nada que as pessoas te façam que você não possa perdoar. É isso que Jesus está dizendo. Novamente, e o perdão, irmão, a partir do momento que tem uma consciência, o perdão é dado por mim. Se a pessoa não confessa ou não entende, eu não sou obrigado a conviver com ela, porque ela não compreendeu, o perdão só não está em mim. Agora, se ela se arrepender de todo o coração e estiver junto com você, além de perdoar, você vai ter que voltar a conviver. Conseguiu entender o que eu quis dizer? Então, se a pessoa não reconhece, continua com o narizinho empinadinho, o que é o meu papel? Perdoar. Conviver? Não precisa conviver. Nem ela não entendeu ainda. Ela não quer conviver comigo também, tranquilo. Ela vai ver a vida dela, eu vivo a minha. Agora, se ela se arrepender, se ela quiser voltar a conviver, eu tenho que perdoar de todo o meu coração e continuar vivendo uma vida com ela. É isso que a Bíblia me manda fazer. Amém ou não amém? E aí você decide, ou você é cristão ou você não é. Você decide, ou você vive uma vida com Deus ou não vive. É uma escolha totalmente sua. Mas o que ele diz é o comportamento dos filhos do diabo e dos filhos de Deus. Verso 17 diz o seguinte: se alguém tiver recurso material, ver o seu irmão em necessidade e não se compadece dele, pode permanecer nele o amor de Deus? Se vocês estão vendo, vamos colocar aqui, vou colocar uma coisa básica. Precisamos pagar o aluguel da igreja, amém? Todo mundo sabe, aquele que tem condição e não faz, e vai permitir a igreja fechar, o amor de Deus está nele? Em qualquer circunstância. Se você tem condições e não faz, a Bíblia diz que o amor de Deus não está em você. Você vê o seu irmão passando uma necessidade e não estende a mão, a Bíblia diz que o amor de Deus não está em você. E como assim, pastor? Se você tem às vezes um pacote de feijão na tua casa, seu irmão não tem, o que você tem que fazer? Divide, nós vamos dividir o pacote de feijão. É isso que a Bíblia manda fazer. Irmão, nós praticamos isso, amém? É que as nossas obras são obras ocultas. Não precisa você ficar expondo, não. Eu dei um saco de feijão para alguém. Parabéns para você, já ganhou o seu garladão. É o que a Bíblia diz. Aquele que faz e tem o prazer de mostrar, nossa, eu fiz. Parabéns para você, já recebeu o seu garladão. Para Deus não vale de nada. Aquilo que a sua mão, uma mão faz, a outra não deve ver. É o que a Bíblia diz. E quantas vezes, irmão, às vezes eu tenho um dinheirinho na conta, alguém manda uma mensagem, pastor, está acontecendo isso. Eu vejo que eu tenho, separa metade e tome. Eu não confio em Deus. Ele não é meu Senhor, Ele vai prover. Porque Ele me mandou fazer, eu estou obedecendo a palavra. Ele que tem que se encarregar por aquilo que Ele escreveu. Não é eu, não foi eu que escrevi. Ele que disse, e Ele falou, se você for fiar um pouco, sobre o muito te colocarei. Irmãos, e não teve uma vez sequer que Deus desamparou. Não teve uma vez sequer. Uma vez sequer. Que depois a gente faz alguma coisa, daqui a pouco vem um outro irmão e fala, pastor, manda seu pix aí que eu vou fazer uma oferta. E faz uma oferta de 10 vezes mais daquilo que eu fiz por irmão. Quantas vezes isso aconteceu? Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. E nós ensinamos vocês isso nas práticas. E Ele diz, aquele irmão que tem e não faz, o amor de Deus não está nele. Não tem o amor de Deus, é simples assim. Então como que a obra vai girar? Um exemplo, estamos saindo daqui, estamos deixando aqui tudo equipado. Eu comprei aquele teclado ali para meus filhos estudar, para a gente estudar, a Nath está tocando, vamos sair daqui, o teclado vai ficar aí para vocês tocar, para adorar o Senhor. Depois Deus vai prover. Ele sabe para que era meu, ele sabe para que vai ficar aí, depois Deus provê outro. Esse é o comportamento da mentalidade do cristão. Só que nós temos a preocupação do que? Não, se eu fizer vai me faltar. Então o Senhor não é o teu pastor. Se a Bíblia diz que Ele é o meu pastor, de nada tenho falta, de nada me faltará. Que confiança é essa que eu tenho em Deus? A ponto de deixar as coisas faltar na casa do Senhor, a ponto de deixar as coisas faltarem para os meus irmãos. A Bíblia diz que a igreja primitiva não tinha falta de nada, porque todos viam os pés dos apóstolos, entregavam ofertas voluntárias, que era mais do que dízimo, nem compara com dízimo, e aí eles dividiam entre todos, e ninguém tinha falta de nada.
E o dividia de acordo com a necessidade de cada um. O pão de cada dia, a necessidade básica, uma conta que precisava ser paga. Ninguém tinha necessidade de nada. Essa era a igreja primitiva. Só que hoje nós dissemos que temos o amor de Deus e cada um está no seu quadrado buscando seus próprios interesses. A igreja fica em último lugar. Talvez ainda, se eu tiver condição, se me sobrar, talvez eu faça para o meu irmão ou talvez eu faça para a igreja. Esse não é o evangelho que seguimos. Amém ou não amém? Irmãos, todas as vezes, se eu estou trabalhando, eu recebo algum dinheiro, a primeira coisa que eu faço é ver o que a igreja está precisando. E não é porque a igreja é minha, não. Eu fazia isso em outra igreja que eu congregava, e a igreja não era minha. Isso é uma identidade que nós temos de cristão com base naquilo que a Bíblia diz. É simples assim. Então, quando eu tenho que entregar o meu melhor para Deus, é o meu melhor de tudo. Minha melhor adoração, o meu tempo, aquilo que eu faço. A Nath está gastando o tempo dela, está vindo aqui ensinando as meninas a tocar. Daqui a pouco as meninas estão aqui ajudando a tocar também. Cauê também dando aula de bateria. Daqui a pouco o Will vai estar ali tocando também para a gente. E assim o corpo vai crescendo. Agora vai pagar fora algo para você fazer. Aqui na igreja nós temos psicólogo. Temos... Amém ou amém? A igreja é o quê? É psicólogo, é médico, é terapeuta, é tudo aqui. Vai pagar então para você ver quanto você vai fazer. Alguém que está com depressão que entra aqui é curado. Vai pagar um psicólogo para uma pessoa para você ver. Então tudo que nós fazemos aqui, irmãos, é um pelos outros. Amém ou amém? E você está entendendo a consciência, aquilo que eu estou fazendo é em prol do reino de Deus. É em prol do reino de Deus, para que o reino cresça, para que nós hajamos uma expansão. Estamos indo agora para o Nordeste, confiando no Senhor. Falar, pastor, você tem recurso para abrir uma igreja lá? Não temos nada para abrir a igreja lá. Estou indo de Malicuia, não tem nada. Deus deu uma ordem, nós estamos indo. Vamos abrir o ministério lá, pela fé de Deus, e será algo poderoso que Deus vai fazer. Por quê? Porque Ele disse. E nós confiamos. Então a igreja tem que se autossustentar uns aos outros. Isso que é bíblico. Deus nos dá condições, Deus nos dá saúde, eu prospero e eu abençoo o reino. Mas o que acontece com os dias de hoje? Deus me abençoa, Deus me dá saúde, Deus me dá emprego, eu prospero e retenho toda a bênção para mim. Ou seja, eu estou comendo a semente. Semente se come ou se planta? Semente se come ou se planta? Semente se planta, não se come. Alguém aqui pega lá, compra um monte de semente, vai lá e come tudo? O que vai acontecer? Acabou. Comeu, satisfazeu momentaneamente, mas acabou. Agora a semente, quando você planta, a Bíblia diz que ela frutifica 10, 20, 30, 100 por um. Amém ou não amém? E aí, o amor de Deus está em você? Em nome de Jesus. Verso 18, irmãos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. Irmão, que moral que eu tenho aqui para dizer para vocês? Subir aqui no altar e dizer para vocês têm que perdoar. Aí vocês veem qualquer um fazendo alguma coisa para mim, eu dizer com rancor, não perdoo, estou nem aí. O amor de Deus está em mim? Eu tenho alguma moral para subir aqui e ensinar alguma coisa para vocês? Ou eu vivo a Bíblia, ou eu não sirvo para o Evangelho. É isso que a Bíblia diz. Ou eu vivo aquilo que a Bíblia diz, ou eu não sirvo para isso aqui. Eu não sirvo. Aí a Bíblia diz que a alma do Senhor não tem prazer em mim, se caso eu recuo e volto para trás. A partir do momento que nós legalizamos toda essa desistência que é aqui na igreja, se eu legalizar, eu estou lançando vocês no inferno. Porque vocês vão começar a fazer isso como se fosse algo normal, e não é, isso não é bíblico. Vocês estão comigo ou não, irmãos? E o meu compromisso aqui é com vocês, não é com ninguém. Entenda uma coisa, ninguém que nos abandonou neste local, eu não tenho compromisso com nenhum deles, nenhum. Compromisso de nada, de consideração de nada, nada. O meu compromisso são com vocês que ficaram aqui e com a palavra de Deus. Vocês estão comigo ou não, irmãos, entendendo isso daqui? Não imitem a vida destes, não são exemplo para ninguém. Não imitem isso, porque isso não é exemplo bíblico, a Bíblia não nos ensina isso. Vocês estão comigo em nome de Jesus? Isso está escrito na sua Bíblia ou só na minha? Às vezes parece que é só na minha. Eu vivo num mundo completamente doido, isolado parece, né? Aleluia. Não, irmãos, nós vivemos a Bíblia. Verso 23, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus, e dele recebemos tudo o que pedimos. Presta atenção nisso aqui que eu vou dar uma dica para você dar bênção hoje, de uma vez por todas. Presta atenção, vira uma chave no teu coração. Falei novamente, irmãos, se o nosso coração não nos condena, diga comigo, meu coração não pode me condenar. Fala, se o meu coração não me condenar, diga comigo, tudo que eu pedir para Deus, Ele vai me conceder. A chave da bênção é essa. Deus está dizendo aqui que você precisa fazer uma oferta de R$1.000, comprar a vassoura ungida, comprar o azeite, o lenço com o suor do pastor para você ser abençoado. É isso.
Não, ele diz, você tem que obedecer. Ter um coração puro, um coração livre de condenação. Então tudo que você pedir lhe será concedido. É isso que a Bíblia diz, irmãos, é simples assim. O evangelho não é um ato de mágica, em que eu faço pirotecnias para ser abençoado. Não, ele diz, somente obedeça. Seja obediente. Se o teu coração não te condenar, tudo que você pedir, ele vai te conceder. Tudo. E quem tem o coração não condenável por Deus, significa que ele entende Deus. Significa que ele tem um relacionamento com o Senhor. E tudo que ele pede de acordo com a vontade de Deus. E por isso lhe será concedido. Então, comigo ou não, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. E ele diz então, por quê? Presta atenção, vou ler novamente o verso 22. E dele recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Segredo da bênção, obediência. Simples assim. Pastor, o que eu preciso fazer para ser abençoado? Obedecer. Deixar de ser uma igreja rebelde, ovelha rebelde, que não obedece. Aí você vê as pessoas se quebrando, irmãos. Não é às vezes por provação, não, é por rebeldia. É o que muitos não entendem. A rebeldia, irmãos, te leva a uma condenação e a prejuízos que você não imagina. Todos eles que foram rebeldes, até uma que foi rebelde somente de fazer isso aqui, ó. O que é rebeldia? Diga comigo, desobedecer. É isso. Vamos lá, instrução. Deus ama. Ó, seguinte, vou falar para vocês. Vem cá os três aqui, sobe aqui para mim, por favor. Vem cá por essa escada aqui, ó. Então vamos lá, ó, vou instruir vocês, ok? Ó, seguinte. Vocês vão sair da cidade, beleza? Vocês precisam obedecer. Se não obedecer, vai ter treta para vocês, beleza? Não consegue entender? Então a instrução é o seguinte: vocês vão ir e vocês não podem olhar para trás. Se vocês olhar para trás, quem olhar para trás vai virar uma estátua de sal. Tá ouvindo, mulher do Ló? Está ouvindo o que eu estou dizendo para você? Estão ouvindo? Ló? Está ouvindo? Hã? Então vocês vão, passem por aqui e não pode olhar para trás. Se olhar para trás vai virar uma estátua. Pode ir. Tá? Todo mundo de boa. Hã? Aí o que a mulher do Ló faz? Tome. Fez aquilo que não era para ter feito. Quem pagou o preço? A mulher do Ló. É simples assim. Então, eu preciso desenhar. Obrigado, mulher do Ló. Obrigado, Ló. Obrigado. Senão, bate palma para eles, vai. Bate palma para eles. Irmão, você consegue compreender quanto é simples? A Bíblia é assim, é simples. Ele diz, se você obedecer, tudo ok. Se não obedecer, tem juízo. Rebeldia, você vai arcar com a consequência. Irmão, você tem noção que a mulher, ela só olhou para trás? Só foi. Cá para nós, diga para mim. O que tem de mal eu olhar para onde eu quiser? Ó, eu olho para lá, olho para cá, para cima. Tem algum problema nisso? Mas quando Deus falar, não faça, e se eu fizer, por mais que seja um olhar, eu estou desobedecendo aquilo que Ele falou para não fazer. Está entendendo? Então, com a instrução que eu recebi. Entenda o seguinte, aí eu poderia agora fazer uma doutrina. A partir de hoje, todo mundo é proibido olhar para trás. Hã? Isso é o mandamento de Deus? Não é, mas foi uma instrução específica, não faça. Não é que é pecado olhar para trás. É uma simbologia dizendo, ó, se você desobedecer, vai dar ruim para você. É isso que está dizendo. Então a instrução foi, não olhe. Aí imagina você, a partir de agora é pecado olhar para trás, amém? Ninguém pode olhar para trás. Amém ou não amém? Aí vai todo mundo andar assim agora, ó. Aí o ônibus passou o sinal, o ônibus está vindo, é você. Não pode olhar para trás, amém? Eu virei, eu estou de frente. E tem gente que faz isso, dá um jeitinho. Dá um jeitinho de desobedecer como se não fosse nada. Com Deus não cola, irmão. Com Deus não rola essas coisas. Ele diz, somente obedeça, e esse é o segredo da bênção. Aí agora, Ló sai da cidade, a partir daquele momento, com uma pessoa que ele teve que deixar para trás. E por que teve que ficar para trás? Por desobediência. Era a vontade de Deus que ela ficasse para trás? Não era, ela quis desobedecer. E assim será no nosso meio, irmãos. Nós temos um alvo, um foco, que é o arrebatamento, amém? Todos que quiserem desobedecer, podem virar estátua de sal, que eu não estou nem aí. É uma escolha sua, e eu vou respeitar. Amém ou não amém? E é capaz de eu ainda voltar, pegar um pouquinho de sal ainda para fazer o churrasco no batismo. Aleluia. Vocês estão comigo ou não? Nós sabemos o que pregamos, o que instituímos desse altar, irmãos, e não recuamos 1 centímetro sequer daquilo que a Bíblia diz. Estão comigo ou não?
se nós fazemos o que lhe agrada, ele vai conceder tudo o que nós queremos e precisamos. Vocês estão comigo ou não, irmãos? Como essa palavra é poderosa. Aleluia. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem em Deus, e Deus permanece nele. Dessa forma, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. E qual é o ministério do Espírito em nós? Vamos lá, 3 coisas que o Espírito faz, digam para mim. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o ministério do Espírito Santo em nós, amém, amém? O ministério do Espírito em nós é rodar? É rodar? Foi para isso que Jesus... Cá para nós, o que eu vou falar? O que eu vou mandar meu Espírito? Eu vou mandar para todo mundo rodar, ficar muito louco rodando. Foi para isso que Deus mandou o Espírito? Não foi. Ele falou que o Espírito ia nos testificar de todas as coisas. Você pode ter muita performance, mas se não tiver obediência, irmão, você vai para o inferno com toda a sua performance. Você vai para o inferno rodando no mistério. Amém ou não amém? Mas ele diz, não, você tem que obedecer. O Espírito então vem nos testificar da justiça, ou seja, Deus é justo ou não é? E aquele que pratica injustiça não tem Deus nele. Da justiça do pecado. Opa! Quem diz então que comete pecado e que não tem ninguém tentando convencê-lo de que ele é um pecador e de que ele precisa abandonar, ele está dizendo que o Espírito Santo não está nele. Não quer dizer que eu não vou pensar, não quer dizer que eu não vou ter vontade, não quer dizer que eu não vou tropeçar. Ele está dizendo, ó, o Espírito dentro de você está te dizendo, não faça. Vigie. É isso. E agora eu decido, eu dou ouvido ao Espírito ou não. Com base naquilo que eu fizer, obedecendo ou não, tem o terceiro ministério do Espírito, que é o juízo de Deus. Ou seja, eu serei condenado pelas minhas más práticas naquele grande dia. Amém ou não amém? Igual muitos falam assim, nossa, Deus está derramando juízo sobre a terra. Esses pecadores. Fala, irmão, eita, eu estou lascado então. Hã? Porque se Deus está, igual falar lá na época do Rio Grande do Sul, tudo aquilo que aconteceu, que foi proposital, ok? Aquilo foi um martírio em massa. Não foi nada de Deus fazendo, não. Aí se levanta o profeta dizendo, Deus está derramando juízo sobre o Rio Grande do Sul. Falei, eita, vamos se preparar então que o próximo é nós. O povo de lá é mais pecador do que nós aqui, vocês acham? Hã? O povo do Rio Grande do Sul é mais pecador do que nós? É, irmãos? Se Deus é justo, e se foi Deus que fez lá, Ele tem que fazer aqui, é obrigado a fazer. É isso que eu digo, que o povo não lê Bíblia, o povo não conhece a palavra de Deus, e fica com essas heresias na internet em nome de Deus. E Deus vai cobrar todo mundo naquele grande dia. Eu estou dizendo que Deus não derrama juízo, é isso que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, irmão, destruição em massa, isso Deus não faz no dia de hoje. Porque hoje nós vivemos debaixo da graça, que é o ministério do Filho. Ok? A permissão dele, que é diferente. Diferente de permitir e de fazer. Ok? Estamos aqui, a Gabi. Tem um buraco na frente. Olha a diferença de eu, Gabi. Não é para você andar. Se você andar, você vai cair no buraco. A Gabi não me ouve e cai. Foi eu que coloquei ela no buraco? Ela caiu. Agora se eu pegar e Gabi, tem um buraco. Faça, Gabi, tome. Quem jogou ela no buraco? Eles têm que aprender a separar. Ok? Daquilo que Deus faz e daquilo que Ele permite. A maioria dos avisos que Deus nos dá de algo que está vindo, Ele está alertando para salvar aqueles que derem ouvido nele. Ele está alertando o juízo que está vindo. Ele não vai pedir, muitas das coisas Ele não vai pedir. Através da igreja Ele pode amenizar. Alguns podem até dar livramento literal, impedir, mas nem sempre Ele vai fazer. Você precisa ter essa consciência. Ou você me diz que essa é a vontade de Deus. Um monte de cristão morrendo cedo, jovem. Essa é a vontade de Deus? Era a vontade de Deus? Se vocês fossem lá e tomassem essa porcaria que estão dando, daqui a pouco tivesse uma trombose, miocardite, pericardite, câncer turbo, que é isso que está dando agora, que foi identificado. Estados Unidos agora identificou que veio do laboratório, comprovado que foi algo de laboratório, comprovado que dá. Entenda uma coisa, o que foi comprovado através dessas picadas aí? Nos Estados Unidos agora, com a pasta da saúde que vai ter agora, o Kennedy Jr., que está na pasta, ele é chamado teórico da conspiração, amém? Entenda, agora ele vai ser tipo o ministro da saúde lá nos Estados Unidos.
E olha o que ele me diz, ó. As vacinas serão proibidas. Por que será proibida? Porque não tem eficácia nenhuma. Além, não é que não tem eficácia, é que ainda há efeito colateral. Ou seja, se você está usando algo que não tem eficácia para o bem e só faz o mal, como que é o nome disso? Você usa para matar barata, para matar rato, como é o nome disso? Veneno. Vocês estão comigo ou não? Se eu tomar um dipirona, amém ou não amém? Vou tomar um dipirona, para dor tem benefício? Tem, pode ter efeito colateral. Tomei, teve a dor de cabeça passou, às vezes vai causar uma alergiazinha na pele, eu escolho com o que eu vou ficar. Tem o bom e tem um efeito colateral que é ruim. Amém ou amém? Isso é considerado como droga. Por isso você compra remédio na drogaria. Amém ou amém? Todo mundo sabe disso, né? Amém ou amém? Agora quando tem algo que não faz bem nenhum, não protege, não faz nada e ainda causa mal, o nome disso é o quê? Parabéns. Olha para a pessoa que está lá e fala assim, se você tomou veneno. Estão comigo ou não, irmãos? Era isso que nós alertamos todos esses anos. Não deram ouvido, vão arcar com a consequência. Aí vão falar, nossa, Deus não me livrou, Deus não... Você está indo para a boca do leão, proposital. Daniel quis ir para a cova? Daniel quis? Os meninos queriam pegar um bronze na fornalha? Foi isso? Ele falou, nossa, vou pegar um bronze agora. Foi isso que eles quiseram? E a responsabilidade de Deus é me salvar? Foi isso? Não, eles foram jogados. Agora, se você pegou a força, alguém pega você a força e fala, ó, dá seu braço aqui, prende, segura ele, segura ela nas pernas, aí dá. Foi eu que quis tomar? Deus vai me livrar, ok? Deus vai guardar. Se algo mal aconteceu, Deus vai cobrar daqueles que fizeram. Agora, se alguém fala assim, ó, você tem que tomar. Fala, eu tenho mesmo, vou lá. Alguém te obrigou a tomar? E sabe o que é o pior? Que eu dou risada de vocês. Isso aqui é incrível. Deixa eu ver se eu tenho tempo de falar. Vou falar, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma matéria aqui para vocês. Cauê, eu vou te mandar lá, Cauê. Bota na tela para nós. Deixa eu achar aqui rapidinho. Isso aqui é muito engraçado. Eu até falei no Franqueza Bíblica lá no canal, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu achar. Deixa eu ver. Achei. Deixa eu tirar um print aqui, Cauê. Vou mandar para você. Cadê, Cauê? Só para você entender a seriedade do momento que vivemos. E você vai entender o quanto você foi enganado. E o quanto não podemos mais nos enganar, amém? Mandei para você aí, filho. Aleluia. Então nós temos agora Todo mundo se lembra, principalmente aquilo que passava na televisão, na Globo, né, principalmente, que toda vez passava lá o presidente da OMS. Quem se lembra disso? Passava na Globo todo tempo. A ordem da OMS é isso. E aí quem se lembra do Dória, aqui em São Paulo? Lembra do Dória? Aí o Dória com a mascarinha lá, essa calcinha toda apertadinha assim, com a mascarinha, ia lá, né, assim, ele andava assim. Então, todo mundo é obrigado. E quem não fizer... Aí a OMS, que fez todo aquele protocolo que obrigou todo mundo, olha o que ele está dizendo agora para nós. Ó. Olha só o que ele está dizendo para nós agora, no discurso que ele fez. Ó. A OMS não impôs nada a ninguém durante a pandemia do Covid. Nem o lockdown, nem uso obrigatório de máscara, nem as vacinas obrigatórias. Não temos esse poder. Não queremos e não estamos tentando obter nada disso. E que está dizendo? Aí você vai chegar lá com o efeito colateral e vai dizer, ó, foi a OMS que me obrigou, eu quero justamente indenização. Ele vai olhar para você e falar, eu? Eu obriguei? Eu não sei de nada. Eu obriguei lockdown? Você está doido? Onde que é lockdown? Pessoas proibidas de ir na praia? Porque senão vai matar. Aí o pior, aqueles que tomaram vacina, chamaram aqueles que não tomaram de negacionista, porque vai infectar aqueles que pegaram vacina. A conta bate, irmãos. Se você tomou, você está mais protegido que eu que não tomei, ué. É assim ou não é? Como que eu que não tomei vou prejudicar você que tomou? Isso significa que funciona o que você tomou? Era isso que acontecia. Meu pão perece porque ele falta
Aí os patrões chegaram, falaram assim, ó, se você não tomar, David, você vai ser mandado embora. Aí o David ouviu uma palavra aqui do altar dizendo, não toma. Só que o patrão disse, falou, ó, se você não tomar, você vai ser mandado embora. E ele tem uma escolha a fazer, amém, amém? Aí o que a maioria fez? O que a maioria fez? Resumindo, está empregado até o dia de hoje. Aí você vai morrer, a empresa vai fechar porque você morreu? Não, você vai ser substituído. Contaram isso para você ou não? Hã? Essa é a realidade que vivemos. E a OMS está dizendo, ó, não tive nada a ver com isso, é problema de vocês, vocês tomaram o que vocês quiseram. Ninguém obrigou. Deixa eu dizer para você que isso é verdade, o que ele está dizendo. E se eu dizer para você que é verdade? Alguém da OMS veio com a arma na sua cabeça, botou a algema e falou, toma agora. Alguém fez isso? Alguém te obrigou a tomar? Não, foi tudo psicológico. Porque é aqui que o diabo age. Hã? O diabo age aqui, ó. Se você não tomar, vai ser mandado embora. E aí, o que você vai fazer sem emprego? Ó, ninguém vai ter quase emprego, a pandemia está aí. Vai faltar o pão, vai faltar não sei o quê. Aí, como você não confia no Deus que é o provedor, o que você faz? Se sujeita ao sistema. Era isso que Nabucodonosor queria que os meninos fizessem. Os meninos chegam lá, não posso adorar outro Deus. Não posso me prostrar diante de estátua. Aí Nabucodonosor faz uma estátua e fala, quem não se prostrar, psicológico, ó. Vai ser jogado na fornalha, psicológico. O que aconteceu com todo mundo? Ó, se prostrou. Quando ele olha, tem 3 meninos que ficou em pé. Acho que eles não ouviram muito bem não, vou repetir de novo. Se você não se prostrar, você vai ser mandado embora do serviço. Hã? Se vocês não se prostrar, vai ser jogado. Eles obedeciam quem? A palavra. Era simples assim, ele falou, Nabucodonosor, seguinte, para mim não fazer você perder o seu tempo, para nós não perder o nosso, funciona assim, a gente não pode se prostrar. O Deus que nós servimos, ele diz que não pode, então não vamos fazer. Se você faz o que você decidir, aquilo que é melhor para você, mas nós não podemos, essa é a decisão final. E o Nabucodonosor fez? Quero ver se o Deus que você serve pode te livrar. Ele ordenou, aquece a fornalha 7 vezes mais. Diga comigo, psicológico. Naquele momento eles podiam pensar, eita, a fornalha não estava tão quente assim não. Agora 7 vezes mais, eita nós. O que eles fizeram? Não estou nem aí, pode fazer. Nós estamos falando de vida ou morte. Você ter se redido por conta de um emprego, irmãos. Somos cristãos verdadeiros? Essa não é a Bíblia que eu sigo, não. Hã? Essa não é. Aí ele diz, não, Nabucodonosor, fique sabendo, não vamos nos prostrar e não estamos nem aí. Vamos virar churrasco. A Bíblia diz que quando aqueles soldados que estavam jogando os meninos na fornalha, os soldados, quando jogaram, foram torrados na hora. E os meninos estão fazendo o quê? Passeando dentro da fornalha. E o quarto homem atrás deles lá. Hã? Hã? Esse é o Deus que a gente serve. Hã? É isso que você não entende. Quando você não se sujeita ao sistema por amor a Deus, Ele está com você onde você está. Mesmo que você dissesse, não vou fazer, se Deus é com você, Ele quer que você fique lá, não tem patrão que te demita. Ou não é o Deus que você serve? Esse é o Deus que servimos. Pode falar o que for, não, vou demitir. Nem que Deus dê um infarto nele, no momento que ele está assinando ali, ó, tem um infarto, você vai ficar lá. Por obediência. Esse é o Deus que eu sirvo. Hã? Igual aconteceu comigo lá, e eu termino, para resumir. Quando eu trabalhava na Record, tinha uma equipe lá de jovens lá que só fazia caca. E eu trabalhava na mesma sala que eles só, não tinha nada a ver um com o outro trabalho. Eu estava lá como designer, eles estavam lá cuidando de outsourcing, que é a parte de impressora, essas coisas. Como eu estava na sala e eles ficavam andando, passeando direto lá na Record, ia para as lojas, para academia, comer. Aí tocava o telefone lá toda hora. Ia lá, oi. Então, preciso que alguém venha aqui urgente para atender o chamado, sei que lá. Os meninos estão aí? Cadê os meninos? Não, tem ninguém aqui não. E eu sabia onde ele estava. Ele estava trabalhando? Estava engabelando. Eu cheguei na chefe e falei assim, ó. Próxima vez que ligarem aqui, eu precisar atender o telefone, eu vou falar a verdade do que eles estão fazendo. Não compactuo com isso. Ela olhou para minha cara e falou assim, nossa, se você é tão santinho assim que não pode mentir um pouquinho, falar que eles estão em chamado. Falei, não, eu não posso mentir e não vou. Nesse dia, começaram a me perseguir. Eu cheguei um dia no meu trabalho, no meu computador, estava um desenho com um card, escrito assim, X9 no card, no meu computador. Eles colocaram. Eu falei, Deus, eu não consigo mais ficar aqui, eu não quero ficar aqui, não preciso disso. Deus pegou e falou para mim, fica aí que eu vou te honrar.
Eu não sabia como ia ser, amém? Mas Deus falou que ia fazer. Chegou um dia eu tô lá, os meninos trabalhando lá e tal, faltando uns 10 minutos para ir embora. Eles correndo lá, fazendo uma parte de coisa aqui, correndo. Eu falei, deixa eu ajudar, né, para terminar logo e tal. Fui lá e peguei um negócio assim, ó, isso aqui, exatamente isso aqui, ó. Botei na guilhotina e fui cortar. Só que aquela guilhotina não era para usar, eu não sabia, fui lá e meti, tava assim a régua de segurança. Quando eu fiz, essa folha aqui de plástico escorregou. Eu desci a guilhotina, aonde? Meu dedo. Cortei o pedaço do dedo aqui, ó. Tampão do dedo eu cortei. Fiquei na caixa, amém? Fui para a caixa, né? A médica falou que o dedo ia reconstituir, porque se fosse, ela falou assim, ó, se fosse 1 milímetro para trás, não crescia mais. Foi exatamente no limite, então seu dedo vai voltar normal. Eu achava que isso era impossível, amém? O negócio foi feio. Cortei o pedaço do dedo. Estou em casa na caixa. Fiquei em casa, tal. E eu estava lá sendo guardado por Deus. Quando eu estava em casa, os meninos lá fazendo essas cagas que eles faziam, o diretor da Record chegou lá um dia, fizeram alguma besteira lá, que eu nem sei o que foi. O diretor chegou lá e falou assim, ó, eu não quero mais ninguém aqui. Está todo mundo demitido desse setor. Todo mundo. Todo mundo foi demitido no setor. E eu estava onde? Em casa sendo guardado. Quando eu voltei para a Record, depois da recuperação, voltei, oxe, tomei um susto, né? Estava em equipe nova lá, não tinha mais ninguém. Falei, o que aconteceu aqui? E aí fiquei sabendo, todo mundo foi mandado embora. E eu estava onde? Guardado em casa. Foi com dor? Foi. Ali eu aprendi a confiar em Deus? Aprendi. Ok? A confiar muito mais. Porque Deus falou para mim, não saia. E eu estava disposto a quase sair, eu ia orar. Tinha dia que eu ia para o banheiro, eu me ajoelhava lá chorando. Falando, Senhor, eu não preciso disso aqui. Não quero ficar aqui. Deus falava, fica aí que eu vou fazer um negócio aí. Tal. E aí isso aconteceu. E só foi honra atrás de honra depois disso. Tanto que quem quis sair de lá foi eu. Eu saí de lá para abrir meu escritório. Não foi porque alguém me mandou, não. Eu que quis sair. Isso é a honra que Deus tem para nós a partir do momento que nós confiamos nele. Vocês estão comigo ou não, irmãos? Entendendo? Às vezes vai ser com dor, mas Deus vai provar que ele é Deus na tua vida. Amém, amém? E você precisa entender. Então aqueles meninos não se prostraram. Permaneceram fiéis, firmes ali, mesmo que custasse a morte. Aí você vem me dizer que você que fica desistindo por qualquer coisinha, que você é um cristão verdadeiro? Então você está me dizendo que quando você perdeu o arrebatamento, o anticristo dizer para você, botar sua cabeça na guilhotina e dizer, nega Jesus ou você vai ser decapitado, que você vai ser fiel até a morte? A conta não bate. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou dizendo ou não? E infelizmente, tá? O que eu digo? Irmãos, muitos irmãos vão ficar aqui na grande tribulação. Muitos crentes vão ficar. Muitos crentes que desprezaram este pão da verdade que nós damos vão ficar. Essa foi a oportunidade que Deus deu. Assim, não é pelos meus méritos não, tá? Assim como chegou lá na mulher do Ló e falou, ó, não faça, e ela desobedeceu. Se você que está aqui me ouvindo pregar todos os dias quase, ainda é desobediente, imagina aqueles que nem ouvem uma palavra como essa que nós ministramos. Eles vão conseguir se purificar o suficiente para alcançar a salvação naquele dia? Dificilmente, irmãos. E estarão aqui na grande tribulação. Quem tem ouvidos, ouça, se coloca de pé aí. E eu termino dividindo a última visão que eu tenho para vocês. Ontem nós fomos lá na casa da nossa irmã Débora, né? Fomos nos despedir, lá em São Paulo, Débora Mack. Estávamos lá confraternizando lá, né? Tal. Nos despedindo ali, né? Vamos viajar, vamos nos ver mais por um bom tempo. E aqueles que se importam nos procuram para dizer, pastor, né? Tudo mais, fica a dica. Então, estão comigo nessa manhã? E aí eu estava lá na mesa, nós estávamos lá na mesa sentados. De repente eu tive uma visão. Apareceu na minha frente assim um símbolo indiano. Já comigo, símbolo indiano. Aparecia esse símbolo, e na hora eu sabia, na Índia, ok? E aquele símbolo começava a derreter na minha frente. Assim, começava a derreter. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2025. Isso foi ontem, dia 1 de fevereiro de 2025. E aí eu via na Índia, esse símbolo indiano derretia na minha frente assim, ó. Escute o que eu estou dizendo. Algo muito sério vai acontecer na Índia. Estão comigo ou não, entendendo? E eu via a Índia derreter. Quando vocês verem isso passando nos jornais, vocês vão entender de tudo que está nos sendo revelado. Pastor, por que Deus não fala claramente o que vai acontecer? Deus sempre fez isso e falou em mistério, amém? Para que as pessoas olhem e não vejam. Para que elas ouçam e não escutem.
ok? Porque Deus revela somente aos seus, aos santos, Ele vai revelando os mistérios dele, ok? Então quando vocês verem isso acontecendo, passando em todos os jornais, vocês entenderão mais uma vez o amor de Deus por nós, que Ele está nos revelando que o arrebatamento é pré-tribulacionista, amém? E que existe um avivamento que sai do Brasil antes da grande tribulação. Deus está nos preparando a igreja para sair dessa terra, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã, em nome de Jesus, por mais esse ensino poderoso, Senhor. Esse ensino de constrangimento, de conversão, de correção, que nos leva mais próximo de Ti, Senhor, a sermos eternos. Nós queremos te agradecer e te glorificar. Abençoa, Pai, a cada um dos teus servos e servas que estiveram conosco nessa manhã, aqueles que estão em casa conosco, aqueles que vão assistir posteriormente gravado, que a sua bênção esteja sobre eles, que a sua graça, o teu Espírito, os dons espirituais esteja sobre a tua igreja. Em nome de Jesus eu os abençoo para a sua glória. Amém. Amém.